Glória a Deus. Amados, quando Deus se revela a Saulo, ele já tinha um propósito, uma visão bem definida para a sua vida e ministério. E o que é interessante é que Saulo, ele entendeu isso. Olha o que diz Atos capítulo 26, verso 15 e 18. Esse texto se refere a quando Paulo está diante do rei Agripa. Ele já estava preso e iria ser então enviado para Roma, mas ele tem essa oportunidade de pregar a um rei, e Deus já havia dito que ele pregaria a reis, e essa era uma oportunidade, e Paulo entende isso, e ele não perdeu essa oportunidade. O texto diz: eu apareci a você para o escolher como meu servo, ele relatando o seu testemunho, o testemunho da sua conversão. Ele está dizendo para o rei: Deus me disse isso, a fim de que você conte aos outros o que viu hoje, e anuncie o que lhe vou mostrar depois. Você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. Amém, queridos? Então, quando Deus chama Paulo, Deus já tinha realmente um propósito claro, uma visão clara para a vida dele. E o que é legal, o que é bacana é que ele entendeu isso. Que todos nós possamos entender que Deus também nos chamou com um propósito muito claro e muito definido. Amém? Você tem algo que só você pode fazer, e Deus quer usar a sua vida para isso. Então nós precisamos de ser despertados para essa realidade. Por isso, amados, nós precisamos buscar conhecer cada dia mais a visão de Deus para nós. A gente sabe que a conversão de Saulo, que depois foi denominado Paulo, foi algo extraordinário, é uma das mais emocionantes da história. E o que a gente aprende com isso? A gente aprende que Deus é capaz de transformar uma vida e fazer dela um instrumento de bênção nas suas mãos. Paulo, antes da sua conversão, amados, ele estava perseguindo e consentindo na morte dos cristãos. Quando Deus o encontra na estrada de Damasco, nesse texto que nós lemos no início, Paulo saiu para perseguir a igreja, para encarcerar os crentes, para fazer com que eles fossem açoitados, para que de alguma forma o evangelho não fosse propagado. Então Paulo, ele estava realmente num momento da sua vida muito difícil, numa crise. A gente costuma chamar isso de cegueira espiritual. Paulo tem essa compreensão. Antes da sua conversão, amados, ele estava furioso com a igreja. Atos capítulo 9, verso 1 fala: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dá para você imaginar o que é uma pessoa respirar ameaças de morte? Uma pessoa furiosa, querendo realmente matar os cristãos, querendo de alguma maneira impedir que o evangelho avançasse. Assim estava o coração de Paulo. Por quê? Porque ele estava cego, cegueira espiritual. Infelizmente, a religião havia contribuído para isso. Paulo estava literalmente cego, literalmente não, existencialmente cego. Ainda não havia brilhado a luz de Cristo na vida dele. Ao que ele escreve à igreja de Coríntios, esse texto que está projetado aí, 2 Coríntios 4:4, Paulo diz assim: o Deus desta era, Satanás, o diabo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo estava assim. O inimigo havia cegado o seu entendimento, ele não podia ver, ele não podia contemplar a beleza de Cristo, ele não poderia contemplar a graça de Jesus. Eu entendo que Paulo fala muito sobre a graça de Deus nas suas epístolas, porque ele recebeu da graça de uma maneira extraordinária. Sabe, queridos, um homem que não conhece ao Senhor, ele na maioria das vezes é um homem embrutecido, é um homem revoltado, é um homem em crise, difícil de lidar. Mas Paulo reconheceu que, embora fisicamente ele pudesse ver, antes da sua conversão, ele estava cego.
Uma das coisas que nós precisamos aprender enquanto visão é que a gente tem que ser despertado para isso. Eu queria te perguntar, como anda a sua visão? Talvez se você tiver como eu, a minha anda um pouquinho prejudicada. Eu estou precisando já trocar o meu óculos, né? O pessoal que usa óculos aí sabe disso. De vez em quando a gente tem que ir substituindo, né? Mas de repente você pode dizer, pastor, minha visão está muito legal, está tudo muito bem comigo. Essa visão física, tá? Estou enxergando tudo. Eu também já enxerguei muito melhor do que eu enxergo hoje. Mas tem uma segunda pergunta, e essa talvez vai te levar a refletir um pouquinho mais. E a sua visão espiritual? Já parou para pensar nisso? Como anda a sua visão espiritual? O que você tem feito em relação à sua visão espiritual? A gente raramente faz esse tipo de pergunta ou reflexão. A gente se preocupa muito com a visão física. E a visão é um dos sentidos mais importantes para o ser humano, não é verdade? A visão, ela nos proporciona o senso de direção. Aquele que pode enxergar, sabe por onde ir e como caminhar, como desviar de obstáculos. Também a visão nos dá segurança. Experimenta fechar o teu olho e andar. Quem consegue aí? Fechar o olho e andar numa boa. Experimenta, você vai ver como é que tudo fica estranho. A insegurança bate aí no seu coração. Então a visão também nos dá segurança, também nos dá prazer, mobilidade, nos dá conhecimento. De manhã eu fiz uma brincadeira aqui e o pessoal não pegou muito naquele momento, perdeu a bênção. Quem sabe agora, né, você possa ser despertado, e principalmente os homens, né? Quando a gente fala que a visão dá prazer, o que você pensa aí direto aí, os homens aí, me ajuda? Visão dá prazer. É legal ver coisa bonita? Bacana, não? Então, você está perdendo a oportunidade de fazer um elogio aí para sua esposa. Fala, amor, como você é linda. E quem sabe você já vai depositar um pouquinho para, né, sacar mais tarde, né? Faz um elogio aí, varão. Fala para ela como é bom ter visão, porque eu pude te encontrar. Olha que coisa extraordinária. Então a visão também nos dá prazer, né? Imagina aquela comida boa. Daqui a pouco você vai sair para jantar. Aí você olha aquela pizza e fala, Jeová, querido, prega logo, pastor. Cabe essa mensagem logo. Porque também enche os olhos, na verdade? A gente também come com os olhos, né? E o que mais, né? O que mais que a visão proporciona? Tem alguém aí que pode me ajudar? Mais alguma coisa que a visão proporciona? Ninguém? Ninguém tem mais nada a acrescentar? Queridos, imagina como é bom você poder olhar pela manhã e ver que Deus preparou um novo dia para você. Enquanto você dormia, Ele já estava preparando um dia para você. Não é extraordinário isso? Você poder acordar e ver tudo isso? Então, amados, a gente valoriza muito a visão física. A gente sabe da importância da visão física. Mas será que esse mesmo entendimento a gente aplica quando se fala de visão espiritual? Será que a gente dá o mesmo valor à visão espiritual? Já imaginou passar a sua jornada na terra apenas existindo? Olha o que diz essa frase do pastor Miles Monroe. Ele já é falecido, esse pastor, mas até faleceu precocemente. Mas foi um homem assim muito usado por Deus, escritor, né, conferencista, um ministério extraordinário, deixou um legado maravilhoso. Seu filho assumiu, né, o ministério que ele deixou. Mas olha o que ele diz, essa frase é dele: a maior tragédia da vida não é a morte. É uma vida sem, quem me ajuda aí? Sem propósito. Sabe, a gente às vezes pensa que a nossa jornada nessa terra é só existir, né? Então eu acordo de manhã e é aquela rotina, aquele batidão, né? Acordo, vou trabalhar, volto, descanso, durmo, e no outro dia a mesma coisa, e a vida não passa disso. Sabe, querido, nós precisamos, enquanto filhos de Deus, viver e não apenas existir.
E para que a gente possa realmente viver, nós precisamos de ter a visão clara do que Deus tem para nós. Então essa frase ela faz muito sentido, porque com certeza seria uma grande tragédia para nós apenas existirmos. Isso me faz lembrar, alguns anos atrás, nós, enquanto igreja, estávamos num momento muito difícil do nosso ministério. Nós estávamos passando por uma crise. Deus estava tratando conosco. E nós orávamos e parece que não havia resposta. Nós estávamos sem uma visão clara do que Deus queria para esta igreja. E nós, enquanto pastores e líderes, começamos a orar. E oramos por praticamente 5 anos, pedindo a Deus que viesse e avivasse esta igreja. E Deus tem avivado, glória a Deus, amados. Mas Deus nos deu uma visão. Deus trouxe isso muito claro na vida do nosso pastor Laércio. E aí então ele compartilhou a visão com os outros pastores e com a liderança. E aquilo começou então a queimar dentro de nós e a fazer todo sentido. E as coisas começaram a fluir. Porque quando Deus dá a visão, a coisa flui e acontece. O poder de Deus tem agido na nossa vida e na vida desta igreja. Então eu estou dizendo isso para você, para que você entenda como é importante termos a visão de Deus para as nossas vidas. Qual é o propósito? Qual é o chamado específico que Ele tem para você? Qual é a área da sua vida onde Ele quer te usar? Por que é que você às vezes ainda não está vivendo o melhor de Deus para a sua vida? Então a pergunta que nós temos, e talvez seja a sua também. Então, como eu posso ter uma visão clara do propósito de Deus para a minha vida? Como que eu posso saber se eu estou agindo certo? Paulo, o antigo Saulo, ele achava que estava agindo certo. Ele era um homem zeloso, um homem muito bem educado religiosamente, com uma formação extraordinária. Paulo foi educado aos pés de um grande rabino, Gamaliel, era um sumo sacerdote. Ele tinha realmente uma capacidade extraordinária, um homem fiel e zeloso da sua religião. E aí quando surge então o cristianismo, aquilo começou a gerar um confronto com os seus ideais, com a sua visão, com aquilo que ele acreditava. E ele começa então a combater a igreja do Senhor. E achava que estava fazendo certo. Achava que estava trabalhando a favor de Deus, quando na verdade, amados, ele estava militando contra o próprio Deus. Então, queridos, nós precisamos ser despertados sobre essas realidades. E esse tipo de inquietação, ela é muito boa. Se você talvez nessa noite, ou até aqui nesse momento dessa palavra, já está inquietado pelo Espírito, isso é uma coisa boa. Porque o primeiro passo para a gente começar a descobrir qual é, de fato, a visão de Deus para nós, é a inquietação. Então eu quero, em nome de Jesus, tenho orado ao Espírito Santo que inquiete você nessa noite. Que o Espírito Santo mexa com você nessa noite. Que você seja realmente confrontado por Ele com relação à sua vida, suas prioridades, seu tempo, seu dinheiro, seus dons, seus talentos. Que o Espírito Santo possa mexer aí com você e trabalhar dentro do seu íntimo, do seu espírito, e você possa ser inquietado para então buscar do Senhor de uma maneira muito clara aquilo que Ele tem para a sua vida. Nessa passagem que nós lemos, nesse trecho, depois você faz a leitura do capítulo todo, capítulo 9 de Atos é extraordinário. Depois você vai ver Deus usando a vida de Pedro para ressuscitar Tabita. É uma coisa maravilhosa, o Espírito Santo agindo de uma maneira extraordinária na igreja. Leia Atos capítulo 9, o livro todo de Atos, se possível, é muito importante. Mas nessa passagem nós temos 2 personagens com atitudes semelhantes, embora eles estivessem em situações diferentes, que é Saulo, aquele que Deus estava chamando, aquele que estava num processo de conversão, sua mente estava sendo clarificada pelo Espírito Santo, e nós temos Ananias. Ananias já era discípulo de Jesus. Ananias já caminhava com o Senhor. E aí nós vamos ver como ambos reagiram à visão de Deus. Os 2 tiveram uma visão de Deus. E vamos ver então como é que eles reagiram. Eu espero que isso nos ajude a compreender também a visão que o Senhor tem para nós. Amém, queridos? Para alcançar a visão de Deus, algumas atitudes são necessárias. E a primeira delas,
ouvir e reconhecer que é Deus quem está falando. Nessa noite, talvez você pode pensar, é o pastor Samuel quem está falando. Quero dizer a você, em nome de Jesus, estou aqui nessa noite como profeta do Senhor. E ora a Deus para que Ele fale através da minha boca ao teu coração. Você reconheça isso. Quem é que está falando contigo? É o Espírito Santo de Deus quem está falando com você. Talvez você possa estar pensando, esse pastor conhece tudo sobre a minha vida. Não conheço não, mas o Espírito Santo conhece. Ele sabe, tintim por tintim, os detalhes da sua vida. Até coisas que você não sabe, que Ele sabe sobre você. Então que Deus possa, em nome de Jesus, pelo seu Espírito, iluminar a sua mente nessa noite. Olha o que diz o verso 4, na parte B do versículo e a primeira parte do verso 5. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Olha que interessante, mesmo não sabendo quem era, Saulo reconheceu que alguém superior falava com ele, porque qual foi a resposta? Quem és tu, Senhor? Ele reconheceu, alguém superior está falando comigo. Saulo ainda não havia se convertido. Por isso, amados, ele não poderia saber que era Jesus quem falava com ele. Sabe por quê? Porque Jesus diz em João 10, 27, extraordinário esse texto, anote aí, João 10, 27. Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quantas ovelhas Jesus tem aqui nessa noite? Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Paulo ainda não podia saber que era Jesus quem estava falando com ele, porque era um primeiro momento dele com Jesus. Depois ele se tornou muito íntimo de Jesus, muito íntimo do Espírito Santo, muito íntimo de Deus. Mas até aqui ele não podia discernir quem é que estava falando. Ele ouvia, mas não reconhecia. É importante a gente ouvir e reconhecer. Por outro lado, nós temos Ananias. Ananias reconheceu quem o estava chamando. No verso 10 de Atos 9, diz assim, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, ele disse, eis-me aqui, Senhor. Por quê? Porque ele já era um homem convertido, já era um discípulo de Jesus. Então os discípulos de Jesus ouvem a voz de Jesus. Aqui fica uma orientação para você. Toma muito cuidado, discípulo de Jesus, com as vozes que você possa estar ouvindo. Discirna se é de Jesus ou não. Talvez são vozes do seu coração e isso está atrapalhando você de entender o chamado de Deus. Talvez são vozes da parte do inimigo, tentando gerar embaraço, tentando gerar incredulidade, tentando desviar você do propósito. Então, em nome de Jesus, primeira coisa, quer ter uma visão clara do Senhor, discirna quem é que fala contigo. Abra os teus ouvidos e reconheça quem é que está falando com você. Amém, queridos? Qual é a chave aqui, então, nesse primeiro ponto? A chave aqui é desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. Aqueles que desenvolvem um relacionamento de intimidade com Deus passam a ouvir a voz de Deus. Não é assim que funciona nos relacionamentos, né? Quando você atende um telefonema, a sua esposa liga para você, Lucas, a Dayana ligando para você, Lucas. Como que você responde para ela, Lucas? Oi, meu amor. O machão da igreja. Esse é o machão da igreja. Mas com a Dayana ele... Oi, meu amor. Reconhece a voz do amor dele. É assim com Jesus. Deve ser assim com Jesus. Quando Jesus falar com você, e aí, Ananias? Eis-me aqui, Senhor. E aí, Samuel? Eis-me aqui, Senhor. E aí, Hassan? Eis-me aqui, Senhor. É assim, o Senhor quer falar com cada um de nós, de maneira que você saiba que é Ele quem está falando. Glória a Deus. Mas, queridos, só ouvir e reconhecer que é Deus quem está falando não é o suficiente. É preciso uma segunda coisa. É preciso a gente ter disposição para obedecer à voz do Senhor. Obedecer ao comando de Deus para a nossa vida. O texto diz no verso 6, levante-se, entre na cidade, alguém dirá a você o que deve fazer. Paulo ficou lá na estrada chorando. O Senhor me encontrou aqui, agora eu estou cego.
cair do cavalo. Tem uns teólogos de plantão aí que falam assim, mas a Bíblia não diz que Paulo estava a cavalo. Na minha visão, ele estava a cavalo e era um cavalão, porque para andar 250 quilômetros tinha que ser um bom cavalo. Você concorda comigo? A distância que eles teriam que percorrer era mais ou menos 250 quilômetros. Paulo não era maratonista, pelo menos penso eu, né? Que não era maratonista, não dava para ir a pé 250 quilômetros, ia sair correndo atrás dos crentes. Não, pegou um cavalo, com certeza, e aí ele cai do cavalo. Mas ele não ficou lá chorando. Oh Deus, oh Senhor, que chamado é esse, Pai? O Senhor me cega aqui, me larga nessa estrada, estou sem rumo. Não, ele se levanta, ele se dispõe. Saulo obedeceu prontamente à ordem de Jesus. Olha o que diz o verso 8. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Ele se levantou, ele não conseguiu caminhar porque ele estava temporariamente cego. Mas ele então toma essa decisão de obedecer. Queridos, nós precisamos ter essa disposição de obedecer a Deus prontamente. O que é interessante é que Ananias, ele discutiu com Deus, mas também foi obediente. Olha o que diz o verso 13. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Ananias já tinha ligado a TV lá no JN e já tinha saído lá a manchete, Saulo está a caminho de Damasco e vai destruir os cristãos. E ele estava assistindo a TV nesse momento e falou, meu Deus, o senhor quer que eu vou até Saulo? Saulo está vindo para cá para destruir a gente, para destruir a igreja. Aí no verso 17, diz, então Ananias foi. Olha que benção. Sabe, amado, não é assim pecado, não é ilícito você discutir com Deus. De repente, Deus tem uma chamada para você, traz uma visão para a sua vida, algo que talvez você entende que é complicado, então é lícito você discutir com Deus. Fala, Deus, é isso aí mesmo? Será que é a tua voz, Saulo? O Senhor quer que eu vá até Saulo? Será que essa voz vem de Deus mesmo? Às vezes não surgem esses conflitos na nossa mente. Você quer ver? Às vezes Deus tem uma chamada missionária. Quantos creem que Deus tem chamada missionária aqui nessa noite? Amém? Mas às vezes a chamada missionária pode ser lá para o Timor-Leste. Quer levar mais um para lá. Aí o cara fala, Senhor, Timor-Leste não dá para ir para a Flórida? Flórida está meio complicado, irmão. Está tendo lá furacão, viu? Toma cuidado. Europa, quem sabe, né? Algum lugar mais amistoso, algum lugar mais bacana, né? E aí você vai perceber se, será que é Deus mesmo que está falando comigo, essa visão? Será que vem de Deus, né? Sabe, queridos, é lícito você discutir com Deus. O que não é lícito é você desobedecê-lo. Ananias, ele discutiu com o Senhor a respeito da visão, mas ele obedeceu. Isso para nós, amados, é extraordinário. A palavra de Deus fala que a obediência é melhor do que o sacrifício. Anote aí, 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Foi Samuel quem disse isso para Saul, quando Saul obedece parcialmente ao Senhor. Deus dá uma ordem para ele, mas ele faz do jeito dele. Sabe, às vezes Deus nos chama, Deus dá uma ordem, mas nós não a seguimos literalmente da maneira que o Senhor disse ou pediu para que fosse feito. Isso também é desobediência. E aí então ele foi reprovado pelo Senhor. E aí Samuel diz para ele que a obediência é melhor do que o sacrifício. Então, queridos, é importante essa disposição para obedecer, amados, ela inclui duas práticas que são indispensáveis na vida do crente, na vida daqueles que querem alcançar a visão de Deus para as suas vidas, que é a oração e o jejum. Essas duas coisas precisam andar juntas na minha e na sua vida, amém? Quantos estão dando continuidade ao jejum? Nós tivemos aí 40 dias abençoados. Tem alguns que puderam dizer assim, Senhor, será que é bênção mesmo esse negócio? Está difícil. Mas a gente trabalhou semana após semana com jejuns diferentes. Para quê? Para que a gente crie o hábito de jejuar. E eu não quero que você se denuncie nessa noite, mas eu espero que você tenha dado continuidade a essa prática. Amém, igreja? Continue jejuando e orando. Por que que isso é de fundamental importância para nós, né? Porque a oração e o jejum produz empoderamento espiritual.
Quando você ora, quando você jejua, você fica cheio do Espírito Santo de Deus. O poder de Deus vai estar sobre a sua vida. Olha que interessante o verso 9, que aconteceu com o Saulo. Por 3 dias ele esteve cego. O que ele fez nos 3 dias? Não comeu e nem bebeu. Olha que interessante no verso 11. O Senhor lhe disse, agora falando, para Ananias: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Paulo estava orando. Ele estava buscando a direção de Deus. Ele estava buscando entender o que tinha acontecido com ele. A sua visão espiritual agora estava sendo clarificada. No verso 12 diz: numa visão viu um homem chamado Ananias. Olha o que aconteceu com Saulo, aquele que antes estava cego espiritualmente, não podia ver as coisas espirituais, agora estava tendo visões de Deus para a vida dele. Visões detalhadas, específicas. Você quer ter esse tipo de visão, querido? É que Deus se apresente a você, dê o endereço, dê o nome. Olha o que Deus fez. Olha, vai chegar aí um camarada chamado Ananias, vai vir em teu socorro, vai impor as mãos sobre você, Saulo, e você vai ser curado, porque eu tenho um propósito na sua vida, Saulo. Você não ficou cego à toa. Deus estava tratando com ele no seu íntimo, no seu homem interior. Sabe, amados, quando a gente jejua e ora, Deus trabalha o nosso interior. Amém, querido? Então, desenvolva essa prática, a prática do jejum e da oração. Como eu disse a você, vai trazer empoderamento para a sua vida. Você vai orar pelas pessoas e elas serão curadas. Quantos creem nisso? Você vai entrar numa casa, querido. A bagunça está estabelecida, não tem paz, confusão, brigas. O diabo está deitando e rolando. Você, como homem de Deus, mulher de Deus, vai entrar nessa casa, vai dizer: a paz seja nesta casa, porque tem unção de Deus sobre a sua vida. Lê lá depois o capítulo 9 de Atos e você vai ver o que aconteceu com Pedro. Pedro é chamado para visitar uma menina, uma moça que servia a igreja, cuidava das idosas da igreja, tinha um carinho com as pessoas, servia todo mundo, era uma mulher piedosa, uma moça piedosa, e ela então fica doente e morre. E aquele pessoal chama Pedro, fala: Pedro, olha, nos ajuda aqui, essa moça era uma bênção. Eles já tinham lavado o corpo dela para sepultá-la. Pedro diz: sai todo mundo. Ora ao Senhor e fala: Tabita, levanta-te. E ela recobrou a vida, ressuscitou. Amém, queridos? Por quê? Porque era um homem cheio do Espírito. Como você vai ser cheio do Espírito se a prática de oração, a prática do jejum não faz parte da sua vida? Então, em nome de Jesus, busque isso, amém? E uma quarta coisa, um quarto passo é a questão da atitude. Nós, enquanto cristãos, quando recebemos uma visão de Deus, nós temos que colocá-la em prática, imediatamente. Não podemos perder a visão. Precisamos ter atitude. Olha o que diz aí esse texto. Após ser curado, Saulo levantou-se, foi batizado e cheio do Espírito Santo, e logo começou a cumprir a sua missão. Aonde está isso? Verso 17, fala assim: então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito. Verso 18, imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Aí depois você vai lá no verso 20, olha o que aconteceu. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Amados, após a sua conversão, Saulo começa imediatamente a cumprir a sua missão, a missão para a qual o Senhor o havia chamado. Começa a pregar o evangelho lá em Damasco. E sabe o que mais? Se você continuar lendo esse texto, você vai ver que ele já começou a fazer os seus primeiros discípulos. Sabe, queridos, essa é a vida que o Senhor tem para mim e para você. Essa é a visão que Deus tem para nós. Que nós sejamos uma bênção nas mãos dEle. Que nós sejamos frutíferos no reino para a glória dEle. Você crê que o Senhor quer usar a sua vida? Que Ele tem uma visão clara, um propósito claro para você? Queria te convidar a ficar de pé. Pessoal do coral, por gentileza, vem para cá.
eu li uma frase que me chamou muita atenção e eu queria ler essa frase para você. Presta bem atenção. Abre os teus ouvidos. Jesus disse: aquele que tem ouvidos, ouça. Às vezes a gente tem o ouvido, mas não ouve. Que você possa ouvir nesse momento. Continua focado na palavra. Deixa o coral aí, amém? Presta atenção nisso. O homem natural vive em função do que vê. Então o homem que não conhece a Deus, o homem que ainda não teve uma experiência com Jesus, aquele que ainda não se converteu, ele anda por aquilo que ele vê, aquilo que está na frente do seu nariz. Mas comigo e com você tem que ser diferente, amém, queridos? O homem espiritual, ele vê o invisível e alcança o impossível. Amém, aleluia. O homem espiritual anda assim, anda pela fé. Anda porque Deus deu a ele visão espiritual e ele consegue discernir as coisas. E a palavra de Deus fala que ele por ninguém é discernido. Que o Senhor possa dar a você nessa noite visão. Que o Senhor possa dar a você nessa noite palavra de conhecimento. Que você receba da parte de Deus unção para ser a bênção que o Senhor quer que você seja nas mãos dele, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O coral vai estar ministrando uma canção. Antes deles cantarem, eu quero ler para você o testemunho do apóstolo Paulo, quando ele está diante daquele rei que eu disse no início, o rei Agripa. Na versão A Mensagem, diz assim, Deus falando com ele: Saulo, tem uma missão para você. Deus está falando o mesmo para nós nessa noite. Ele tem uma missão para nós, como igreja do Senhor, como filhos dele. Ele nos deu uma missão. Eu escolhi a dedo para ser um servo e testemunha do que aconteceu hoje e para o que eu vou te mostrar. Deus estava dizendo para ele: Saulo, essa experiência que você teve não foi à toa, tem um propósito nisso. Eu o envio para abrir os olhos dos que não me conhecem. Deus vai te enviar, querido, para abrir os olhos daqueles que não conhecem a Deus. Deus vai usar a sua vida para dar visão aos cegos, cegos existenciais, pessoas que estão aí, têm uma boa visão física, mas não conseguem enxergar um palmo à frente do seu nariz. Deus vai te usar para isso. Deus vai dar a você, amado, unção, para que você leve o evangelho e eles sejam libertos para a glória do Senhor. Amém. Amém? Queria convidar você a curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos. Apaga as luzes para mim aqui, por favor. Nós vamos ter um tempo de reflexão agora nessa palavra, e a gente vai estar em oração aqui, porque eu creio, querido, que Deus tem algo para fazer aí na sua vida nessa noite. Amém, aleluia. Deus vai restaurar a visão nessa noite. Glória a Deus. Deus vai dar visão àquele que não tem. Vai salvar vidas nessa noite. Vai abrir o entendimento de pessoas nesse lugar nessa noite, para que eles possam contemplar Jesus, possam entender que a vida deles não faz sentido sem Jesus. A vida de Paulo não fazia sentido. Ele só teve um verdadeiro sentido na sua vida quando ele se encontrou com Jesus. Nós vamos ouvir essa canção. É o seu tempo de orar, é o seu tempo de buscar a Deus. Se você quer visão, se você quer realmente andar no sobrenatural de Deus, enquanto o coral estiver cantando, faça a sua oração.
igreja está clamando a Ti, Espírito Santo. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. O Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu, e Tu és meu. Eu sou Teu, e Tu és meu. Eu sou Teu, e Tu és meu. Sabe, querido, Saulo, ele teve seus olhos espirituais abertos, de forma que ele pôde entender a visão, a missão e o propósito de Deus para a sua vida. Eu creio que Saulo jamais imaginou o tamanho da obra que Deus iria fazer através da vida dele. Ele não tinha noção, ele não tinha entendimento disso. A vida e o ministério do apóstolo Paulo, amados, nos ensina que vale a pena ser obediente à visão de Deus para a nossa vida. Eu quero orar nessa noite, como já disse, pedindo a Deus que abra os teus olhos. Talvez você está aqui conosco pela primeira vez, talvez você tenha vindo em algumas das nossas celebrações, mas você ainda não entendeu o quanto o Senhor te ama. Talvez você ainda não entendeu que Jesus Cristo veio a esse mundo porque Ele te ama, e Ele morreu naquela cruz do Calvário porque Ele te ama, e Ele ressuscitou porque Ele te ama, para te dar uma nova vida com Ele, para que você possa ter os seus olhos abertos para essas realidades espirituais. Se você tem o desejo de conhecer Jesus dessa forma, e ter o teu entendimento aberto, e deseja entregar a sua vida a Ele, você ainda não se batizou nas águas, você realmente quer dar esse passo, tomar essa decisão, aonde você estiver, levante a sua mão, quero orar por você.
Nós não queremos te constranger, só quero orar pela sua vida. Se tiver alguém, amém, Deus te abençoe. Se tiver mais alguém, levante a sua mão, eu vou orar por você, amém. Lá atrás temos mais pessoas, Deus te abençoe. Mais alguém, nós vamos orar para que o Senhor abençoe a tua vida, para que você possa realmente ter a sua vida totalmente transformada. Fique assim com a sua mão erguida. Vamos orar, igreja. Tem pessoas entregando a sua vida a Jesus. Vamos orar como igreja, amém? Ore aí juntamente comigo, peça para Deus abençoá-los, para que a visão deles seja clarificada e eles possam realmente ter uma nova vida. Pai, em nome de Jesus, esses que estão levantando a mão, entregando a vida ao Senhor, Deus faz a obra completa na vida deles, que a partir de hoje eles jamais sejam a mesma pessoa, que o desejo deles agora, Senhor, seja como o de Saulo, ser batizado, ser curado e serem cheios do Teu Espírito, e comecem, ó Deus, a testemunhar a obra que o Senhor já tem feito na vida deles, em nome de Jesus. Vocês que levantaram a sua mão, depois no final, se quiserem nos procurar aqui, para a gente poder conversar um pouquinho sobre a sua decisão, eu vou ficar aqui. Agora eu quero orar pela igreja, por cada um de vocês, queridos. Amados, nós precisamos ser sarados na nossa visão. Às vezes a religiosidade vai aplacando a visão em nós. O dia a dia, a correria, a gente vai deixando de orar como deveria, jejuar, ler a palavra, vamos perdendo a intimidade com o Senhor. Vamos nos assemelhando àqueles crentes lá de Laodiceia. A gente às vezes não é nem quente, não é nem frio, a gente quer ficar mais ou menos no meio do caminho. Não serve ao Senhor como o Senhor merece, como Ele deseja. Jesus diz àquela igreja: compre colírio de mim, colírio para limpar os teus olhos. Sabe, querido, se você tem tido dificuldade de entender a visão do Senhor para a tua vida, eu quero ungir você nessa noite, assim como Ananias fez com Saulo, e orar para que o Senhor recupere a sua visão, para que Ele restaure a visão espiritual que Ele tem para você, que o propósito do Senhor seja reavivado aí dentro de você, e você possa dizer: Senhor, eis-me aqui, como Ananias disse. Senhor, eu quero andar, eu quero te servir, eu quero ser relevante nessa terra, quero fazer a diferença nessa terra. Usa-me, Deus, para abrir os olhos daqueles que estão cegos. Usa a minha vida para levar cura àquele que está enfermo, para libertar aquele que está cativo. Usa a minha vida, Senhor. Se você tem esse desejo, eu quero encorajar você a dar um passo de fé, vir aqui à frente. Nós vamos ungir você e nós vamos orar por você. Mas vem rápido, não demora não, amém? Vem para cá, nós vamos ungir você. Quero pedir aos pastores que nos apoiem aqui, os presbíteros que nos apoiem aqui, amém? E a igreja continua em oração, amém, queridos? Esse momento aqui é um momento profético, é um momento de Deus, é um momento de cura, é um momento onde Deus está agindo, querido. É um momento onde Deus vai se revelar de uma maneira nova, de uma maneira profética, na vida desses que estão dando esse passo de fé, que querem ter a sua visão restaurada, recuperada, querem ter intimidade com Deus e com o seu Espírito Santo, querem servir ao Senhor de forma diferenciada. Guia-me para que